Em um futuro distópico, onde as fronteiras entre humanos e máquinas se tornam cada vez mais tênues, os replicantes seres humanos com partes robóticas integradas se tornaram comuns. Criados por grandes corporações, esses seres cibernéticos são vistos com desconfiança, mas também com certa indiferença. A Wallace Corporation é uma das líderes na produção desses componentes robóticos e vende peças para quem puder pagar. Braços, pernas, olhos, órgãos, qualquer parte do corpo pode ser trocada. Mas se o pagamento não for feito, a corporação possui um departamento especial para garantir a quitação da dívida e, se necessário, manda os Blade Runners para eliminar o replicante inadimplente e recuperar as peças. Neste cenário, Key, um Blade Runner replicante, é enviado para recuperar os olhos robóticos de Morton, um replicante que não pagou por suas partes adquiridas na Wallace. Key vai até a casa de Morton e o confronta, explicando que ele deve à corporação. Morton percebe que está em perigo e tenta reagir, mas Key, treinado para essas situações, o elimina com precisão. Antes de morrer, Morton deixa uma última frase enigmática. Você ainda não viu a magia. Vai descobrir uma verdade sobre os replicantes que vai te chocar. Key não se deixa abalar pela mensagem e termina sua missão, registrando o ocorrido. Porém, ao sair, ele nota uma árvore artificial e, ao investigar, encontra uma caixa enterrada perto de suas raízes. Dentro dela, há esqueletos. A descoberta é desconcertante e Key imediatamente envia a informação para seu departamento. Após completar a missão, Key passa por um exame pós-missão obrigatório. Esses testes garantem que seus sistemas internos estão funcionando corretamente. Key passa no exame e retorna para casa, sem saber ainda o que aquela descoberta realmente significa. Key, embora fosse um replicante, ele tinha plena consciência de sua natureza artificial. Suas memórias, relações e experiências não eram suas, mas implantadas pela Wallace Corporation. Cada elemento de sua vida, cada pessoa que ele conhecia, era cuidadosamente projetado e controlado. Mesmo sabendo disso, Key sentia uma busca constante por identidade e propósito, um vazio que ele tentava preencher de alguma forma. Key vivia sozinho, mas não era uma solidão comum. Ele tinha Joy, uma holograma criada pela corporação para companhia e entretenimento. Embora soubesse que ela não era real, Key se apaixonou por ela. Joy não passava de um software programado, mas para ele era a única pessoa que realmente o compreendia. No primeiro aniversário deles, Key presenteou Joy com um dispositivo que permitia que ela se conectasse à sua inteligência artificial em qualquer lugar. Agora, ele não precisava mais voltar para casa para falar com ela. Joy podia acompanhá-lo onde quer que fosse, como uma sombra constante. Para Key, isso representava uma forma de conexão genuína, apesar de ser um amor impossível e artificial. Enquanto Key se lidava com questões pessoais, sua chefe, Lena, uma das líderes do laboratório de pesquisa da Wallace Corporation, estava analisando a caixa encontrada por Key, que continha vários esqueletos. Inicialmente, parecia que os esqueletos pertenciam a humanos, mas logo uma descoberta alarmante foi feita. Um dos esqueletos, datado de 30 anos atrás, era de uma mulher replicante. A surpresa foi ainda maior quando se revelou que a mulher estava grávida antes de morrer e deu à luz antes de falecer. Isso era um grande paradoxo, já que replicantes não tinham capacidade de reprodução. Para piorar, um número de série gravado no esqueleto confirmava que ela não era humana, mas uma replicante. Se um replicante pudesse gerar filhos, isso significaria que sua natureza estava mais próxima da humana do que se imaginava, desafiando os conceitos fundamentais que definem os replicantes. Lena sabia que, se isso se tornasse público, causaria uma revolta e caos. Com isso, ela designou Key para eliminar todas as evidências. Sua missão agora era apagar qualquer vestígio desse segredo, mantendo a sociedade na ignorância sobre a verdadeira natureza dos replicantes. Key saiu em busca de destruir todas as provas, ciente de que sua missão era essencial para proteger a Wallace Corporation. Key estava profundamente abalado. A ideia de que um replicante poderia gerar uma criança parecia pura magia, algo que ele nunca imaginou possível. As últimas palavras de Morton ecoavam em sua mente, mencionando essa mágica de uma forma que sugeria que ele já sabia desse segredo. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Blade Runner. Espero que esteja gostando. Comente muito bom para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. A missão agora era clara: localizar a criança nascida da mulher replicante e garantir que o segredo fosse mantido, eliminando qualquer vestígio. No entanto, a mente de Key estava em um turbilhão de questionamentos. Por que ele, sendo um replicante, não sabia disso? Não deveria ele ser mais do que uma simples máquina, mais do que apenas um ser programado para seguir ordens? A dúvida o corroía. Determinado a descobrir mais, Key foi até uma sede onde todos os dados dos replicantes eram armazenados, buscando respostas que o ajudassem a entender o que estava acontecendo.
Lá, forneceu o número de série da mulher para os funcionários, esperando obter informações detalhadas sobre ela. O que ele descobriu, no entanto, o deixou ainda mais intrigado. A Tyrell Corporation, a criadora original dos replicantes, havia sofrido um apagão há anos, que durou vários dias. Durante esse período, o CEO da corporação foi assassinado, e quando as operações foram retomadas, foi constatado que muitos dos dados dos replicantes haviam desaparecido. Esses dados tinham sido misteriosamente apagados, provavelmente durante o apagão, e especulava-se que a resistência replicante, um grupo radical de replicantes, tivesse roubado informações valiosas para lutar contra a opressão dos humanos. Apesar de fornecer o número de série da mulher, Key não conseguiu encontrar nada relevante sobre ela. Acontece que seus dados haviam sido perdidos no apagão. Quando parecia que não havia mais nada a fazer, uma assistente chamada Luv, confiável e próxima de Wallace, o proprietário da Tyrell Corporation, apareceu. Ela o levou a uma câmara secreta, onde os dados do apagão estavam sendo gradualmente recuperados. Luv conseguiu extrair um arquivo relacionado ao número de série da mulher, e ao reproduzi-lo, Key se deparou com uma gravação de áudio reveladora. Uma conversa entre Deckard, um nome familiar a Key, e a mulher replicante grávida. Durante a conversa, Deckard fazia diversas perguntas sobre a gravidez de Rachel, e a verdade se desvelava aos poucos. O nome da mulher, que antes era apenas um esqueleto enigmático, era Rachel. O arquivo de áudio revelou um segredo ainda mais chocante. Rachel não era apenas uma replicante, mas também estava em um relacionamento com Deckard. A resposta para o mistério estava na criação única de Rachel. Ela foi projetada pelo fundador da Tyrell Corporation com uma característica que nenhum outro replicante possuía: órgãos reprodutivos. Essa inovação permitiu que Rachel, apesar de ser um replicante, fosse capaz de gerar um filho. Contudo, essa tecnologia era desconhecida para o atual proprietário da corporação, Wallace, que não conseguia replicá-la nos novos replicantes que criava. Mas onde estava a criança agora e com quem? A partir dessa revelação, Key se viu envolto em um turbilhão de novas questões. Key partiu para investigar mais a fundo. Enquanto ele seguia sua busca, Wallace, o novo proprietário da Tyrell Corporation, se tornava uma figura cada vez mais presente e ameaçadora. Ele queria se tornar o deus de todos os replicantes, detendo o poder absoluto sobre suas vidas. Seu plano era simples e brutal: fabricar replicantes em massa, sem se importar com as vidas sacrificadas nesse processo até que alcançasse o controle total. Quando Wallace soube de Rachel, a replicante que deu à luz uma criança, ele se obcecou por encontrar o descendente dela. Ele acreditava que, se pudesse entender o funcionamento do sistema reprodutivo de Rachel, poderia replicá-lo e, assim, criar uma nova geração de replicantes capazes de se reproduzir. Porém, Wallace não possuía a tecnologia necessária para replicar os órgãos reprodutivos, uma habilidade exclusiva do fundador da Tyrell Corporation. Determinado, Wallace ordenou que sua equipe localizasse a criança de Rachel, planejando estudar seu corpo para entender as alterações que possibilitaram a reprodução. Enquanto Wallace realizava experimentos cruéis com seus próprios replicantes em busca de respostas, Key seguiu em sua jornada investigativa. Ele encontrou um antigo negociador que parecia saber muito sobre replicantes. Key perguntou sobre Deckard, cuja voz ele ouviu no arquivo de áudio. O negociador, porém, revelou que Deckard havia sido eliminado. Ele também era um replicante e, assim como muitos, havia sido morto. Com essa informação incompleta, Key seguiu com sua investigação. Paralelamente, Luv começou a agir por conta própria. Ela se infiltrou na corporação de Key e começou a roubar evidências relacionadas a Rachel. Quando o assistente de Key tentou impedi-la, Luv o matou sem hesitar e fugiu com os documentos. Enquanto Key prosseguia com sua investigação, um grupo de replicantes começou a segui-lo, observando seus movimentos de perto. Era o mesmo grupo da Resistência que anos antes havia roubado dados vitais sobre os replicantes durante o apagão. Em uma de suas investigações, Key foi até a casa de Morta, outra replicante. Lá, ele encontrou pistas que ligavam diretamente a Rachel. Ele começou a inspecionar uma árvore e, ao seu redor, encontrou uma data inscrita nela: 6 de outubro de 2021. Key não conseguia entender a importância da data e, sem muitas respostas, retornou com poucas informações. Quando relatou seu progresso à corporação, sua chefe demonstrou insatisfação, já que não havia informações claras sobre aquela data. Durante um exame de rotina, Key teve uma visão vívida de sua infância, na qual ele se via fugindo de um grupo de replicantes que o perseguiam. Nessa visão, ele segurava um cavalo de madeira, que os replicantes queriam, mas ele se recusava a entregar. Ele esconde o brinquedo em um lugar secreto, e ao examiná-lo, percebe que há uma data inscrita nele: 6 de outubro de 2021. No presente, Key começa a refletir sobre a coincidência, já que a data na árvore e no brinquedo eram as mesmas. Isso o levou a investigar mais a fundo. Usando supercomputadores, Key descobriu algo chocante.
Em 6 de outubro de 2021, duas crianças haviam nascido, um menino e uma menina. O mais surpreendente foi que o DNA de ambos coincidia perfeitamente. Isso era inesperado, pois não eram irmãos, mas possuíam DNA idêntico. Ao aprofundar sua pesquisa, Kay descobriu que as duas crianças haviam vivido em um orfanato. A menina havia falecido devido a uma doença genética, enquanto o menino desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Nada mais havia sido descoberto sobre ele até então. Foi quando Joy, sua namorada holográfica, disse: "Acho que você é esse menino, porque você não tem as propriedades típicas de um replicante. Você é diferente, extraordinário." No entanto, no fundo, ele começou a duvidar. Impulsionado por essas novas dúvidas, Kay decidiu ir até o orfanato onde as crianças haviam vivido, apesar da proibição explícita de sua chefe. Ignorando as ordens, Kay pegou seu carro e seguiu para o local. No caminho, seu carro foi atacado subitamente por moradores locais. Percebendo que Kay era um replicante, eles avançaram e o veículo perdeu o controle, capotando. Os moradores, furiosos, se prepararam para atacá-lo. Em legítima defesa, Kay se vê obrigado a lutar contra os moradores locais, mas, de repente, Luv aparece. Ela começa a atacar os agressores, protegendo Kay, pois sabe que ele está, indiretamente, procurando pela criança que tanto Luv quanto Wallace desejam encontrar. Luv vinha monitorando Kay desde o início, ciente de que o dispositivo dado pela corporação Tyrell o conectava a Joy, permitindo rastrear seus movimentos. Kay, por sua vez, havia dado a Joy um presente de aniversário, que continha todas as informações sobre seus movimentos e destino. Após o confronto, Luv consegue resgatar Kay, e os dois seguem em frente com a missão. Chegando ao orfanato, Kay intimida o dono em busca de informações. A equipe do orfanato, impotente diante de sua autoridade, sabe que os Blade Runners são implacáveis quando se trata de cumprir suas ordens. Assim, Kay continua sua investigação sem resistência. No entanto, ao examinar os registros das crianças do orfanato, Kay descobre que todos os dados daquele ano haviam sido roubados, provavelmente pelo grupo da Resistência, que agora estava se movendo nos bastidores. Conforme avança na investigação, Kay chega a uma parte do orfanato que lhe parece estranhamente familiar. Para sua surpresa, é o mesmo lugar que ele viu em sua visão de infância, o momento em que a criança segurava o cavalo de madeira e o escondeu ali. Procurando meticulosamente, Kay finalmente encontra o brinquedo, com a mesma data gravada, 6 de outubro de 2021. Ele começa a suspeitar que a criança que vem procurando, o filho de Rachel, é ninguém menos que ele próprio. Sua mente começa a se confundir enquanto tenta compreender essa verdade. Kay precisa entender se essas visões são realmente suas ou se a corporação implantou memórias artificiais. Joy sugere que ele procure por Anna, uma especialista em replicantes. Joy acredita que Anna pode ajudá-lo a determinar se as visões são reais ou foram manipuladas. Desesperado por respostas, Kay parte para encontrar Anna sem avisar sua chefe ou Luv. Ao chegar, Kay descobre que Anna vive reclusa em uma câmara âmbar, devido a uma condição neurológica que a impede de se expor ao mundo exterior. Anna, uma médica especializada em replicantes, costumava implantá-los com visões, conforme as necessidades da corporação. Agora, Kay vai até Anna, implorando para que ela verifique suas visões e determine se são reais ou simplesmente fabricadas pela corporação. Após muita insistência, Anna finalmente concorda e começa a escanear a mente de Kay, revisando todas as memórias e imagens que ele tem. O processo é longo e tenso, mas no final, Anna não consegue conter a emoção. Com lágrimas nos olhos, ela revela a Kay que as visões que ele possui são autênticas, não foram implantadas pela corporação. Ela nunca encontrou um caso como aquele em sua carreira, e a revelação a deixa profundamente comovida. Essa confirmação abala profundamente Kay, que agora tem certeza de que ele é, na verdade, o filho de Rachel, alguém nascido humano, mas transformado em replicante ao longo do tempo. Grato, mas ainda confuso, Kay parte para investigar mais sobre seu passado, agora com a convicção de que suas memórias são genuínas. Porém, ele ainda se questiona sobre quem matou Rachel e como a corporação desenvolveu os órgãos reprodutivos nos replicantes. No entanto, a confusão começa a afetar o desempenho de Kay nas tarefas diárias. Durante um exame de rotina, ele não consegue passar no teste, o que gera preocupação entre seus superiores. Quando a situação é descoberta, ele é demitido, já que não podem mais manter um replicante que pensa como um humano e falha em desempenhar suas funções corretamente. Em casa, Kay decide remover a antena do dispositivo de aniversário que havia dado a Joy, um presente que permitia que Luv o localizasse. Quando Luv percebe que perdeu o rastreamento, ela imediatamente parte em busca de Kay. Agora, com Joy ao seu lado, Kay vai até a oficina de um marceneiro, levando o cavalo de madeira que possuía desde a infância. O marceneiro faz uma análise detalhada e descobre radiação no brinquedo. Seguindo as coordenadas relacionadas a essa radiação, Kay corre até o local indicado. Lá, ele encontra Dekar,
o homem que havia sido namorado de Rachel. Descartes, envelhecido mas ainda vivo, inicialmente pensa que Key é um inimigo e tenta atacá-lo. No entanto, Key, sabendo que Descartes é, tecnicamente, seu pai, mantém a calma e não reage. Depois de um tenso momento de silêncio, Descartes percebe que Key não veio para machucá-lo e eles finalmente se sentam para conversar. Enquanto isso, Luve continua sua busca implacável por Key. Ela invade a corporação onde ele trabalhava e, ao ser recusada em obter informações sobre seu paradeiro, mata sua chefe. Usando os supercomputadores da corporação, Luve consegue rastrear Key. Durante a conversa, Descartes revela que, após o nascimento de Key, ele o enviou para um grupo de replicantes, que o colocaram em um orfanato para mantê-lo seguro. Essa decisão foi tomada para protegê-lo, já que a vida do filho estava em risco. Por isso, Descartes nunca tentou se reunir com Key. No entanto, Key não revela a Descartes que ele é, na verdade, seu filho. De repente, Descartes percebe um movimento em seu dispositivo de rastreamento, o que indica que alguém está invadindo seu território. No instante seguinte, uma enorme explosão sacode o local. Luve e seu exército chegam para capturar Key. Ao descobrir que Descartes ainda está vivo, levam Descartes com eles para Wallace. Key, gravemente ferido pela explosão, é cercado pelos membros da Resistência, o grupo responsável pelo apagão que afetou a corporação Tyrell. A líder da Resistência, Freysa, se aproxima e revela o plano deles. Ela explica que, ao descobrirem que um replicante podia dar à luz, a prioridade deles foi salvar a filha de Rachel, o que levou àquele evento catastrófico. Durante o apagão, todos os dados foram roubados e o segredo de Rachel foi mantido. Key fica em choque ao ouvir isso, pois Freysa menciona que Rachel teve uma filha, e não um filho, como ele acreditava. Essa revelação começa a desconstruir sua realidade. Sua mente começa a colapsar ao entender que as visões que ele tinha eram reais, mas pertenciam a outra criança, a filha de Rachel. A história de um menino e uma menina com DNA idêntico é revelada. O grupo de resistência, durante o apagão, manipulou os dados para que parecesse que a menina havia falecido, criando uma falsa narrativa para proteger o plano. A verdadeira filha de Rachel, que é ninguém menos que Anna, ainda está viva e segura. Anna, que anteriormente ajudou Key a entender suas visões, agora compreende que essas memórias eram suas. Ela se emocionou ao descobrir a verdade, embora sua condição genética a mantenha isolada em uma câmara devido ao seu estado de saúde. Enquanto isso, Descartes é confrontado por Wallace, que exige saber sobre seu filho. O objetivo de Wallace é extrair os órgãos reprodutivos do filho de Descartes para possibilitar a produção em massa de replicantes. Descartes, no entanto, recusa-se a revelar qualquer informação, mantendo-se firme em sua decisão de proteger a criança. Paralelamente, Luve, seguindo as ordens de Wallace, destrói a namorada de Key, Joy. Isso deixa Key completamente devastado e isolado, sem a única fonte de conforto que ele tinha. Enquanto sofre, ele se lembra das palavras de Freysa e percebe que, para salvar Anna, Descartes precisa ser eliminado, pois ele detém a chave para a sobrevivência de Anna como filha de Rachel. Movido por essa revelação, Key decide confrontar Descartes, acreditando que assim poderá descobrir a verdade sobre sua origem e o destino de Rachel. Durante o processo, Key, em um ato impulsivo, lança um ataque à nave espacial deles. Esse movimento inesperado interrompe os planos de Wallace e mergulha tudo no caos. Impulsionado pela raiva e pelo desejo de revelar a verdade, Key segue em sua missão. Em intensos tiroteios, ele elimina vários soldados, sem cessar. Após a queda da nave, Key se envolve em uma batalha feroz contra Luve, saindo vitorioso. Depois de derrotá-la, Key recebe ordens para matar Descartes também, mas se recusa. Em vez de cumprir as ordens, ele manipula o sistema para criar uma falsa informação, mostrando que Descartes morreu afogado. Key então leva Descartes até sua verdadeira filha, Anna. Depois de tantos anos, Descartes finalmente se reúne com Anna e percebe a verdade sobre sua origem. Key, gravemente ferido, se encontra deitado em uma paisagem gelada. Com o fim de sua missão, seus sistemas começam a se desativar e ele dá seu último suspiro. Descartes, agora reunido com sua filha, reflete sobre todo o passado. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.